e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. O nosso tema de hoje é o maior mandamento na lei. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, abordarmos esse tema, vou começar já agradecendo o convite do Centro Espírita Fonte Viva, localizado na Ponte Grande, em Guarulhos. Agradeço o convite desses irmãos, dessas irmãs, sintam-se aí abraçados, né? É sempre uma felicidade enorme falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na visão e a doutrina nos propõe, a visão dos Espíritos, né? É sempre um prazer enorme. Então sintam-se abraçados, um abraço no coração de cada um. E como nós sabemos, né, antes de iniciarmos também a nossa conversa fraternal, vamos realizar uma oração, pois a oração nos conecta com o divino, é esse banho de luz, né? Quando nós realizamos a oração, nós vamos nos conectando com o que temos de mais divino, de mais puro, de mais sublime em nós. E aí nós fazemos essa conexão com o mais alto, né? Aqueles que assim desejarem, se quiserem fechar os olhos, né, na hora da oração, pode ficar tranquilo. Eu aí estarei conduzindo algumas palavras, né, vou estar de olhos abertos, mas aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos. Então, nesse momento, nós vamos nos recolhendo espiritualmente, vamos buscando sentir a presença de Deus entre nós, essa presença de luz e vai nos envolvendo nessa paz, no amor. E nesse momento nós vamos agradecendo o Senhor pelo dom da vida, agradecemos pela família que temos, agradecemos pela oportunidade que nos destes, a oportunidade de crescimento espiritual, a oportunidade de estarmos aí novamente na matéria para crescermos, para desenvolvermos as nossas faculdades espirituais. Nós te pedimos ainda, Senhor, que possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar tudo aquilo que devemos mudar e que possamos aproveitar cada oportunidade que a vida nos concede a todo momento. Nós vamos sentindo também a presença de Jesus entre nós e vamos agradecendo ao Senhor Jesus por muito nos amar, por dar a própria vida física para que pudéssemos entender que o caminho é a fraternidade, é a solidariedade, é o respeito mútuo. E a verdade é uma só, a verdade é o amor. E a vida se resume na espiritualização do nosso próprio ser. Envoltos nessa luz, nós vamos pedindo licença à espiritualidade amiga para que possamos aí abordar esse tema tão grandioso do maior mandamento na lei e possamos aprender juntos esse caminho grandioso. E assim seja, graças a Deus. Então nós vamos aí começar falando deste assunto tão grandioso. Qual é o maior mandamento na lei, né? Jesus, quando esteve conosco, encarnado no seio do povo hebreu, do povo judeu,
A crença desse povo no Deus único é muito consolidada, está consolidada, né? E isso é muito importante, porque quando se acredita em um Deus único, logo também acredita-se e viemos de uma mesma fonte, nascemos de uma mesma fonte, logo somos irmãos, há uma irmandade, uma paternidade, uma maternidade no único ponto, né? Então nós somos filhos, né, de um mesmo Criador. Então isso faz, né, ali e o Espírito compreenda e somos irmãos, né? Há uma família universal. E esse princípio é de fundamental importância. Por isso que Jesus escolhe este povo onde esse princípio está bem fundamentado. Mas nós sabemos também, e ali no seio daquele povo havia também sedimentado várias leis éticas, morais que Moisés trouxe ali, né? E como missionário trouxe esses ensinamentos. Mas o povo, na época que Jesus esteve, existia vários partidos religiosos, né? Muitas discussões acaloradas sobre o que era mais importante dentro da lei, né? E alguns partidos entendiam que o mais importante dentro da lei era o processo da circuncisão, o processo ali de aliança com Deus, e Deus fez essa aliança com Abraão, pediu para circuncidar todo homem, né? Todo filho homem, para passar por esse processo de circuncisão, um processo cirúrgico, demonstrando assim a aliança com Deus. Então alguns acreditavam que a circuncisão era a parte mais importante na lei. Outros acreditavam, e mais importante na lei era o sabá, era o sábado, né? Onde todos se reuniam no processo de adoração, de ligação, né, com o divino. E outros ainda acreditavam que o mais importante dentro da lei eram os sacrifícios que o indivíduo fazia para se purificar, né, para se ligar com o divino. Então havia uma discussão sobre esses pontos e muitos outros, né? Mas os partidos não chegavam num consenso, e sempre quando ia abordar esses temas eram muitas dissensões, muitas confusões. E nós sabemos que a essa época muitos iriam contradizer Jesus, iriam ali e derrubar Jesus, iriam colocar as massas contra Jesus. Os saduceus eram um partido muito influente, né, muito rico, onde a maioria dos sacerdotes eram do partido dos saduceus. Eles tentaram derrubar Jesus várias vezes, tentando contradizer Jesus. E os fariseus também, a mesma coisa, né? Então o evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos que vai do 34 até 40, ele vai nos contar e aproximou ali de Jesus um fariseu, um doutor da lei, um rabi, conhecedor da lei. E ele foi ali fazer uma pergunta para Jesus, para tentar desequilibrar Jesus, para tentar criar confusão. Então ele chegou ali e perguntou: Rabi, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus, sem titubear, Jesus vai citar uma passagem de Deuteronômio, é um dos 5 livros sagrados ali da Torá, né, do livro sagrado do povo hebreu, 5 primeiros livros da Bíblia, né, se fecham ali, o Pentateuco de Moisés é a Torá. E aí Jesus vai citar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim: amarás ao teu Deus, ao Senhor teu Deus, de
todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aí Jesus continua, vai citar uma passagem, está em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Está também ali na Torá. E aí Jesus diz assim, e outro, um segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fecha ali o pensamento dizendo, nesses dois mandamentos se resume toda a lei e todos os profetas, ou seja, tudo estava escrito, e tudo que veio através da inspiração dos profetas se resume nesses dois mandamentos. E ali o fariseu, nesse rabi, esse doutor da lei, ficou sem saída, porque Jesus não entrou nas discussões dos partidos religiosos da época. Jesus mostrou um outro caminho. E ele disse, e o mais importante, tudo se resumia nisso, no amor a Deus e amor aos semelhantes. E aí, até hoje, nós não compreendemos o que é o amor. Nós não sabemos amar. Mesmo Jesus, no final da sua tarefa enquanto encarnado, ele nos deu uma referência do amor. Ele disse assim, um novo mandamento vos dou, e vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Serão reconhecidos como meus discípulos se vos amardes. E aí Jesus nos dá uma referência do amor, porque o nosso amor é muito infantil, o nosso amor é muito juvenil. Nós temos um amor possessivo, um amor inseguro. E Jesus veio e exemplificar. Jesus não veio escrever nada. Jesus veio mostrar na prática como nós devemos amar. Porque ele sabia, e o nosso amor é muito infantil. O nosso amor é muito juvenil. E aí Jesus veio aí mostrar como se vive o amor. Porque, como disse um benfeitor espiritual certa vez, ele nos disse assim, e uma vida só tem significado para nós quando essa vida inspira a nossa própria vida. E Jesus é esse e nos inspira. Jesus nos mostra como devemos amar. Porque nós encarnamos nesse mundo e nós achamos que os outros devem nos amar. Então nós cobramos o amor do outro, nós cobramos o entendimento do outro, e aí quando as pessoas não nos compreendem, quando as pessoas não nos entendem, nós já ficamos desequilibrados. Porque nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser amados, nós queremos ser admirados, nós queremos ser desejados, e aí é onde nós estamos andando na contramão. Porque se nós quisermos realmente, se nós desejarmos realmente seguir os passos do Cristo, a primeira coisa que nós devemos aprender é: nós nascemos para amar. E é muito difícil isso. Porque nós achamos que nós nascemos para ser amados. Não, nós nascemos para amar. Por isso os Espíritos ali, na questão 875 do Livro dos Espíritos, nos dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí Jesus vem nos chamando para aprendermos a amar. Porque o amor começa no respeito aos direitos dos semelhantes. E nós temos essa dificuldade. Aí nós falamos, mas o outro não respeita os meus direitos, como eu vou respeitar os direitos do outro? Aí está realmente a prova. Porque se nós quisermos e desejarmos seguir os passos do Cristo, nós devemos respeitar, mesmo que o outro não respeite.
mesmo e o outro não nos compreenda, mesmo e nós ali passemos por provas de ingratidão, né? Por provas de traição, nós devemos mostrar fidelidade a Deus. Porque se nós quisermos mostrar fidelidade a Deus, nós devemos respeitar as suas leis. E a primeira lei aí do Espírito encarnado, o Espírito que vive numa sociedade, é respeitar os direitos dos semelhantes. Está lá na questão 877. Então, Kardec perguntou qual a primeira obrigação, e os Espíritos ali vão ensinando que a primeira obrigação nossa aqui é respeitar os direitos dos semelhantes. Então, é uma lei natural. E o amor começa pelo respeito, né? Então, nós precisamos observar esse mandamento maior, e é o amor. Como nós não sabemos amar ainda, o amor, como disse a benfeitora Joana de Ângeles, o amor também se aprende. O amor é um aprendizado. E para aprendermos a amar, a primeira coisa, devemos aprender a respeitar. Eu sei que é difícil na teoria, né? Tudo é fácil, mas na prática, ali há um chamamento. Quando formos traídos, quando recebermos ingratidão na nossa vida, né? Quando ninguém nos compreender, aí nós devemos oferecer a nossa compreensão, o nosso entendimento. E aí é onde mora realmente a prova. Porque o mundo é de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações predomina o interesse pessoal. E se nós quisermos, né, romper essa barreira, se nós quisermos, né, quebrar essas algemas, nós precisamos aprender a deixar o nosso interesse de lado e agora pensar no interesse coletivo. E nós devemos agora olhar a humanidade como uma família. E nós devemos agora agir aí no bem, no altruísmo. E é um processo difícil, porque começa nas pequenas coisas, é dentro do lar, né? no convívio ali com a família, é no convívio dentro da nossa vida de relação, no trabalho, na sociedade, onde nós vamos ali receber sim muita incompreensão, ingratidão, e aí nós precisamos não tratar com a mesma moeda, nós precisamos dar a compreensão, ouvir o outro quando o outro é desabafar, ter mais, não diria nem paciência, né? Porque paciência é uma virtude e se conquista através da tolerância. E o processo para se conquistar a paciência é a tolerância. Então nós precisamos ser mais tolerantes, né? Com as atitudes do outro, né? Com os pensamentos do outro. Nós somos tão intolerantes e quando discordamos das ideias do outro, nós já queremos ali destruir o outro, seja com palavras, né? Nós já ali entramos no campo da crítica, do deboche, da ironia, e nós precisamos nos observar nesse momento. Por que eu estou criticando? Por que eu estou debochando, né? Ironizando? Né? Isso é um revide, isso ainda é uma disputa. E nós não viemos aí neste mundo para disputar com ninguém. Nós viemos aí para vencermos as nossas próprias mazelas, as nossas próprias tendências inferiores. Então, outra afirmativa que nós devemos fazer intimamente é dizer assim: eu nasci para servir. E aquele que já vai construindo isso dentro de si, já vai alimentando esse sentimento, fica mais forte. Porque muitos entendem e nasceu para ser servido, para que os outros ali os sirva. Mas nós
e somos cristãos e nós estamos trabalhando esses sentimentos do cristianismo, dos exemplos do Cristo, na visão da doutrina espírita, nós devemos aprender isso. Nós estamos aí não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou, como disse o Cristo. Então nós viemos no mundo e temos uma tarefa a realizar. A primeira tarefa é aprender a respeitar os semelhantes, é ser mais tolerante, é agir mais no bem em vez de sempre reagir, sempre disputar. Então é um processo difícil, mas como disse Jesus, o maior mandamento na lei se resume no amor. E uma das questões, as questões ali no livro dos Espíritos, todas as questões são de grande profundidade. Mas uma das questões, eu até decorei essa questão, porque é de uma grande profundidade, a questão 886. Kardec ali pergunta para os espíritos, como é que Jesus compreendia a caridade, o que é caridade? E eles ali vão respondendo aquela resposta tão profunda, e diz assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é a ação. Será que nós somos benevolentes para com todos? Logicamente não, Nós temos simpatias com uns, nosso coração bate mais apertados com uns, com outros nós temos essa repulsa. Então, se nós não somos benevolentes para com todos, vai nos restar a indulgência. E a indulgência com as imperfeições alheias. Será que nós somos indulgentes com os erros do outro, com as outras pessoas? Ou nós criticamos, nós apontamos, E muitos de nós, com certeza, não somos indulgentes. E aí só vai nos restar o perdão, porque só perdoa aquele que guarda mágoa, remorso, ressentimentos. E nós temos muitos remorsos, ressentimento, muitas mágoas para trabalhar na nossa vida, porque nós não respeitamos os direitos do outro, nós não respeitamos a sociedade, nós não respeitamos nem as falhas do outro, porque o outro pode falhar, o outro pode errar também, Porque atire a primeira pedra, ele não errou, como disse Jesus. E nós precisamos compreender, e cada um dá o que tem. E aí nós precisamos já ajudar a sociedade, não criticar. Então nós guardamos muita mágoa, principalmente com a administração aqui no mundo, os políticos, Aqueles que estão à frente das organizações aqui do mundo. Aí a gente guarda muita mágoa, nós criticamos, nós apontamos, mas são irmãos nossos. E nós precisamos tirar essa mágoa do coração, esse ressentimento do coração. Nós precisamos olhar os irmãos com mais compreensão. Porque cada um está dentro de uma prova e no mundo, e a minha prova pode ser até mais fácil, e com certeza é de uma prova daquele que está à frente de uma administração. Isso não quer dizer que nós não devemos ali trabalhar para a justiça neste mundo acontecer, para que as coisas entrem dentro de um equilíbrio, mas nós não devemos esquecer jamais esse ensinamento. E a transformação acontece com a nossa própria transformação. Quando nós começamos a viver de forma honesta, correta nesse mundo, ética dentro desse mundo, nós vamos ser influência para muitos e muitos irmãos, assim como Jesus foi. Porque ele sim era e continua sendo a influência maior da nossa própria transformação. Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Não porque ele escreveu, não porque ele ficou criticando o mundo, não. Porque ele mostrou para nós como nós devemos agir neste mundo. Então o convite e eu faço, tanto para mim mesma, ele que fala, é o primeiro a ser convidado a mudar, e para todos que estão aqui ouvindo. Se nós quisermos mudar o mundo,
primeiramente nós devemos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nós devemos praticar o amor, e o amor se começa pelo respeito. O amor se começa pelo respeito. Vamos guardar isso. Respeitar os direitos de cada um. Fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. Então, o amor é essa ação, é viver compreendendo, entendendo, ajudando e não querendo ser amado, não querendo ser respeitado, não querendo ser admirado, pois aquele que deseja ser admirado, ser compreendido, ser respeitado, ainda está vivendo um amor infantil, um amor juvenil. E Jesus veio nos chamar não para esse tipo de amor, mas o amor maduro, o amor já de um homem, um amor já de uma mulher de bem, e não um amor infantil, o amor de um adulto, de um amor maduro, pacificador, e possamos compreender essa voz grandiosa do Cristo e a voz sempre do amor. Então vamos aí ir finalizando essa conversa fraternal e nós estamos abordando esse tema com aquela passagem do Cristo. Um novo mandamento vos dou, e vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus é a nossa referência. Só Ele pode realmente nos inspirar, pois Jesus veio aí e, como disse os Espíritos, benfeitores espirituais, Jesus é aquele guia, aquele modelo, Jesus é aquele ser, e nós possamos nos inspirar, pois a vida do Cristo, ela nos inspira, e uma vida só tem sentido para nós quando essa vida nos inspira. E Jesus é esse grande inspirador, é esse grande sol e faz brilhar a nossa própria vida. E possamos trazer o Cristo para a nossa vida e possamos viver como Jesus viveu e possamos amar como Jesus amou e possamos servir como Jesus serviu. E o alto sempre nos abençoe e Deus nos ilumine. Um abraço no coração de cada um. Obrigado pela oportunidade. Sintam-se abraçados aí do outro lado. Muitas vibrações de luz na cabeça de cada um e possa ali despertar a consciência e possamos enxergar que só existe um caminho, o caminho da fraternidade, e só existe uma verdade, é o amor, e só existe uma vida, e a espiritualização da nossa própria vida. E assim seja, Senhor.